E aí galera, eu vou estar iniciando aqui o canal pelo tema de aberturas e aberturas usuais no período romântico. E essa vai ser a primeira série. Essa série vai ser sobre o Gambito Evans. Cada série vai ter 10 partidas, essa vai ser a primeira. E o primeiro jogo, o jogo de hoje que eu vou apresentar para vocês é entre William Evans, o criador do Gambito Evans, e Emmett Donnell. Foi jogado em Londres no ano de 1826. Vamos a ela. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C7. Abertura italiana ou Ghiottopiano. Ghiottopiano porque significa italiano jogo lento ou jogo calmo, tranquilo. Porque sabe-se tudo da teoria dela já. A teoria dela já foi bem espremida. Então, quando um grande mestre hoje em dia adota ela, emprega ela no seu jogo, é porque ele quer tirar as peças com calma e tal, quer jogar sem nenhuma surpresa teórica, nenhuma novidade, porque já conhece tudo sobre ela. Por isso esse nome. E Rock. O Evans jogou o Evans jogou Rock aqui. Só que como é um gambito, o Gambito Evans, ele é mais conhecido por jogar direto B4, sem rocar primeiro. B4, bispo captura B4, C3, bispo A5, D4, lutando pelo centro. O problema é, o teu rei está no centro, então isso atrapalha um pouco o plano das brancas, mas é completamente jogável. E captura D4, roque, agora sim tirou o rei do centro. D captura C3. Enquanto as negras vinham comendo esses peões, as brancas vão ganhar em desenvolvimento, vocês vão ver. Dama B3, dama F6 para defender aquela sutil ameaça em F7, que é o peão mais fraco, né, do jogo. F7, F2. Bispo G5, dama G6, cavalo captura C3, bispo captura C3, bispo captura cavalo, dama captura C3, e aqui está equilibrado. Essa é a variante mais conhecida. Só que o Evans, ele optou pela variante do Rock. Rock, que tu coloca primeiro teu rei tu primeiro guarda teu rei antes de abrir o centro. É mais segura, acho que é superior a jogar direto B4. D6, aí sim, B4. Hoje em dia é um gambito, né? Hoje em dia não se aceita mais gambitos. Qualquer jogador de alto nível, raramente tu vai ver ele aceitar um gambito, porque gambitos eles dão vantagem de espaço, vantagem de desenvolvimento, de tempo. E isso é muito ruim lutar contra isso a longo prazo ou a curto prazo, dinamicamente ou estaticamente. Então, hoje em dia não tem mais isso, mas antigamente, no período romântico, era antiesportivo tu recusar um gambito. Então, quando tu oferecia uma peça, um cavalo, um peão, qualquer coisa, era de certeza que o teu inimigo ia aceitar. Então, faziam-se muito isso. Exemplo nessa partida: B4, bispo captura B4, C3, ganhando um tempo em cima do bispo para abrir o centro depois. C3 é para apoiar D4, mas fazer C3 só é meio ruim, porque tu joga C3, ele joga cavalo F6, e aí ele tá também ele tá em desenvolvimento normal também. Mas quando tu dá o peão de B4, tu chama o bispo dele para B4, joga C3, aí ganha mais um tempo em cima do bispo dele para depois jogar D4 apoiado pelo C3. Essa é a ideia desse gambito. Além também de liberar a casa B3 para dama. É outra ideia também, é uma ideia dupla. Por isso que era bem usado, porque tinha vários artifícios para controlar o centro, para atacar logo. Até hoje usa-se muito. Eu particularmente gosto muito dela. Bispo A5, D4, apoiado pelo C3. E aqui o McDonald, ele escolheu a variante com o bispo G4. Tinha várias variantes, D captura, cavalo, mexeu outro bispo, mas ele escolheu essa daqui. Essa variante a ideia dela é capturar o cavalo de F3 e debilitar a estrutura de peões brancas da ala do rei. E depois, após debilitar essa estrutura, vir com os peões, com a dama, passar a torre e atacar o rei, porque vai estar debilitado. Mas o Evans não se importou muito com isso, não quis guardar esse cavalo, não quis impedir que os peões fossem dobrados e debilitados. Ele continuou com o plano do gambito dele, que é B3, dama B3, atacando o ponto de F7 e o ponto de B7 também, mas pegar o peão de B7 nunca é bom, nunca é bom. Mas deixa eu ver só. Seguiu-se dama D7.
Mas como eu falei, a ideia de jogar B- a ideia de jogar bispo G4 era capturar, mesmo perdendo aquele bispo, não devia se importar muito com aquele peão de F7 lá. Tipo, bispo captura F7 cheque, rei F8, G captura F3 e pronto, tá debilitada a ala do rei. Agora só vi com um ataque, com as peças, manobrar as peças pra cá. Captura D4, abrindo o centro. Bispo D5, voltando o bispo para não deixar ele caindo lá em F7 em nenhuma variante. E aqui é perigoso pegar o peão de B7. Cavalo G7. Se dama captura B7, é um lance bastante duvidoso, porque após torre B8, segue dama A6, dama D7, C captura D4, cavalo captura D4. O bispo de A5 está caindo, mas se a dama for catar ele, for inventar de catar ele, ela leva mate. Cavalo captura F3 cheque, rei G2, dama G4 cheque, rei H1, único, né? O único lance. E após dama H3 é indefensável o mate, tanto em H2 quanto capturar a torre em F1. Então aqui já era. Então não pode pegar o bispo lá. Tem que voltar a dama para defender tudo, atacar o cavalo e defender o peão de F3. C5 para defender o cavalo. E após rei H1 para tirar do cheque incômodo, caso o cavalo capture F3. Olha como está o jogo. As brancas que começaram com o gambito e a priori tinham a ideia de desenvolver primeiro, estão bem atrás, com uma torre, um cavalo e um bispo nas casas iniciais. E uma ala do rei bem debilitada. Então não vale nem um pouco a pena ter querido proteger o peão de F7. Era bem melhor escolher a variante com o bispo captura o cavalo. Chegaria a essa posição, onde as negras estão bem superior. Só que, como eu falei, não seguiu isso. O McDonald, ele ficou muito preocupado, infelizmente, né, se preocupou demais e acabou cometendo esse erro estratégico de jogar dama D7 para defender o peão de F7. Aí seguiu o ataque, né? Ele não quis atacar, ele perdeu a iniciativa. Cavalo G5, 3 peças atacando o cavalo. E o natural, se vocês pararem o vídeo e olhar para a posição, é agora defender o peão de F7 com cavalo H6. Porque o cavalo de G8 é uma peça que não está desenvolvida, então desenvolve-se ele e defende outra peça. Só que aqui o McDonald cometeu outra imprecisão grave. Ele jogou cavalo D8. O cavalo já tinha mexido, ele mexeu de novo, tipo, você sabe que mexer uma peça mais de uma vez na abertura é um erro estratégico. Tu perde tempo, o teu inimigo fica com vantagem. Então, o ideal que seria jogar cavalo H6, D5. Agora sim, já que ele expulsou o cavalo, jogar cavalo D8, sendo que o cavalo de H6 já está desenvolvido, então não tem problema voltar de novo. H3, expulsão do bispo, bispo H5, F4. E aqui o jogo está equilibrado. Se as negras conseguirem se defender de maneira bem precisa, tem contra-jogo ainda não está tão ruim assim. A ideia também de jogar cavalo D8 direto é que ele defende tanto o F7 quanto defende o B7. O McDonald estava muito preocupado com os peões em vez de estar preocupado em atacar. Então por isso que ele jogou o cavalo D8 direto, que é bem preciso. Vocês vão ver. D captura, E captura, abriu o centro. E qual é o problema de abrir o centro? É que o rei negro está no centro ainda. Então ele vai ficar, agora ele que está exposto a ataques. Bispo A3. Aqui no lugar de bispo A3 tem uma combinação muito bonita. Eu recomendo a vocês pausarem o vídeo e tentarem ver ela. Nessa combinação não é para mate nem nada. As brancas ganham 2 peões, mas de forma bastante forçada e bonita, porque é uma combinação. Sacrifica-se uma peça e depois recupera ela. Sacrifica-se 2 peças na verdade e depois recupera as 2 peças e mais 2 peões. É só vocês tentarem, é bem fácil na verdade. Mas ele deve ter visto isso, mas não quis. Ele jogou bispo A3, que também ainda arremata a partida, dá pra ganhar ainda, é um lance bom, que é pra cortar mais ainda o rei negro, continuar com o ataque. Agora sim ele jogou cavalo H6 para defender, mas já é meio tarde, a partida tá muito difícil de defender. F3 para limitar a ação do bispo na ala do rei. Bispo B6 cheque, rei H1 saindo do cheque. Bispo H5 saindo do ataque do peão. Torre D1 batendo na dama.
e dama C8. Aqui as negras estão, como vocês podem ver, completamente esmagadas. Só que como o símbolo desse período era sacrifícios, todo mundo queria sacrificar, não interessa como fosse o remate que fosse. Às vezes nem precisava sacrificar, mas eles sacrificavam, que era pra ter uma estética, né? Que era pra ser algo clássico, bonito. Então, torre captura D8. Só que nesse torre captura D8 tem uma pequena imprecisão, porque a ideia dele de capturar o cavalo de C8 era ele queria jogar dama B5, cheque, para depois arrematar. Só que o cavalo e o peão de F estão impedindo ele, então ele quis eliminar o cavalo, mas ele esqueceu o peão de F. Então, dama captura, cavalo captura, e aqui era pro McDonald, que tá falhando muito na defesa, ter jogado dama F6, que aí defendia tudo. Não tinha mais ataque. Pronto. Esvairou o ataque das brancas. O jogo está completamente equilibrado aqui. Olha. Aqui tá igualada a posição. Tem chance por dois lados. Só que nem o McDonald viu o lance de dama F6. Ele jogou dama H4. E agora sim. Por aí tá jogando dama H4. Não adianta mais o peão de F6 lá. Dama B5 cheque. C6, F6 já, desculpem, C6, dama captura 5 cheque, rei D7, dama E6 cheque, rei C7 e bispo D6 checkmate. Pois é, galera, essa foi a primeira partida da série Gambito Evans. Vão vir mais 9 por aí para completar 10 com essa. E é isso aí, falou.